quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, pedindo a presença de Deus aqui conosco. Oremos. Pai eterno, estamos na Tua presença. Estamos contentes porque o Senhor está aqui. Porque o Espírito Santo está aqui. Obrigado por todos os Teus filhos e filhas que vieram aqui, movidos pelo Espírito Santo. Pedimos agora que uma porção maior do Espírito Santo seja derramada sobre nós todos. Que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, pedimos uma bênção especial para o Gerson. Ele está lá no hospital, Pai. O Senhor já cuidou dele no passado, e agora eu peço mais uma vez que o anjo do Senhor esteja ao lado dele, cuidando da saúde dele, porque ele é Teu filho precioso. Abençoa também o Paulo, que terá suas cirurgias, que mais uma vez o Senhor cuide dele. Conforta os corações que estão aqui, Pai eterno. E dá-nos agora o maná celestial, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, o último capítulo de Mateus, capítulo 28 de Mateus, e o verso 5 e 6. Mateus, capítulo 28, e os versos 5 e 6. Aqui nós lemos: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dize aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Queridos, o cristianismo, a religião do nosso Senhor Jesus, é uma religião de boas novas, de grande alegria. Já desde o nascimento dele, o anjo disse: eis que eu vos trago novas de grande alegria. E continua sendo até hoje, porque o nosso Jesus, ele está vivo. Enquanto o fundador do confucionismo, Confúcio, está morto. Enquanto o fundador do budismo, Buda, está morto. Enquanto o fundador do islamismo, Maomé, está morto. Enquanto o fundador do zoroastrismo, Zoroastro, está morto. O fundador do cristianismo está vivo. É o único fundador de religião que está vivo. Por isso só ele pode cumprir as promessas. O que pode um morto fazer? Nada. Mas louvado seja Deus, porque a religião do nosso Senhor Jesus não termina na morte. Louvado seja Deus, porque o último capítulo da história do cristianismo não é a sepultura selada com selo romano, com uma pedra pesada. Não. O último capítulo do cristianismo não é a sepultura de José de Arimateia, retendo ali o corpo de Jesus para sempre. A história do cristianismo, irmãos, não termina em morte. Quando nós pensamos em morte e em mortos, é de se chorar, é de se lamentar. Mas quando nós lembramos das pessoas que estão vivas, nós nos regozijamos, pois a religião do nosso Senhor Jesus é uma religião de um Deus vivo. Ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Que tragédia seria o cristianismo se o último capítulo fosse a tumba, a sepultura e o túmulo fechado. Seria melancolia, seria tristeza. Queridos, a religião de Jesus é bem conhecida como a religião do sepulcro aberto. A religião da cruz vazia. Porque ele não está na cruz. Satanás quer que você continue pensando no Jesus morto.
Satanás quer que você fique pensando num Jesus impotente. Mas Jesus é todo-poderoso. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus, porque a religião de Jesus não termina na morte, mas na ressurreição e na vida eterna. O cristianismo passou a ser conhecido como a religião da cruz vazia. Queridos, olhando para aquele sepulcro vazio, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. João capítulo 11, verso 25. O que significa para você o fato de Jesus estar vivo? Significa que você pode conversar com ele o momento em que você quiser. O que significa a certeza de que Jesus está vivo? De que quando eu me ajoelho, quando você se ajoelha, você não está falando sozinho, não é um monólogo. Existe sim um ouvido atento para a sua oração. Quando você chora, o que significa o fato de Jesus estar vivo? Ele vê as suas lágrimas, porque ele está vivo. Ele pode cumprir com o que ele prometeu, o conforto, o ânimo. Ele pode estender a mão para aquele que cai. Ele pode perdoar pecados. Ele pode fazer tudo porque ele é vivo. Por que não exploramos mais este Deus vivo? Por que não conversamos mais com ele? Por que não abrimos mais nosso coração a ele? Por que não nos achegamos mais a ele? Há muitos cristãos que vivem uma religião triste. Há muitos cristãos que vivem uma religião de fracassos, de quedas e quedas e quedas. E estão cabisbaixos, olhando para baixo, olhando para os defeitos, olhando para dentro de si mesmos, para suas impotências e limitações. E se esquecem de que o Jesus que morreu na cruz não está mais morto. O anjo disse: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Queridos, infelizmente, mais da metade do mundo ainda não conhece sobre Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Mais da metade da população mundial. Hoje passamos de 7 bilhões. Pense que mais da metade não conhece Jesus. E nós, cristãos, que conhecemos as verdades de um Cristo vivo, será que conversamos com ele? Pronunciamos o seu nome? Exploramos o seu poder? Nos Estados Unidos, da América do Norte, que um dia foi o maior país cristão do mundo, hoje, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, mais de 50% na pesquisa feita declarou-se não cristão. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, na estatística, descobriram que mais de 50% se declarou não cristão. O cristianismo está recuando nos Estados Unidos, está diminuindo, está minguando. Estão expulsando Jesus das escolas, estão expulsando Jesus do governo, querem expulsar Jesus do dólar. In God we trust. Eles querem tirar o Deus. Queridos, muitos não acreditam na ressurreição de Jesus e muitos não acreditam nem que Jesus tenha realmente existido. Num programa promovido na cidade de Charlotte, North Carolina, na biblioteca com o nome do pregador Billy Graham, foi feito ali um programa nesta biblioteca e eles colocaram ali muitas cruzes, especialmente colocaram uma enorme cruz de 11 metros de altura, de vidro. Quando a jornalista que ia fazer a cobertura do evento chegou, a atenção dela foi chamada para aquelas muitas cruzes e para a enorme cruz de vidro de 11 metros. E a jornalista perguntou: eu estou vendo aqui todas essas cruzes, mas onde está Jesus? As pessoas sorriram e disseram: Jesus está no céu, vivo, mas ele também está presente na vida daqueles que acreditam nele. A jornalista, colocando as mãos no rosto, exclamou: oh, é verdade. Alguns adoram um crucifixo, mas os cristãos, eles adoram o Cristo ressuscitado.
Depois de um momento, a jornalista disse: sabem, eu tenho frequentado a igreja toda a minha vida, mas nunca eu ouvi falar sobre a cruz vazia. E eu estou vendo um monte de cruzes vazias. A ênfase do cristianismo é a cruz vazia. Porque ele não está na cruz. Ele não está no túmulo. Ele ressuscitou. Por isso é a religião da cruz vazia. Jesus não está mais pendurado na cruz, muito menos enclausurado dentro de um estreito, escuro sepulcro. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 14, verso 19. Eu quero, meu irmão, que você viva um cristianismo vitorioso. Eu quero que você viva uma religião de alegria, porque cristianismo são novas de grande alegria. E em João capítulo 14 e o verso 19 nós podemos ler. Abra sua Bíblia. Capítulo 14 de João, verso 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por que os cristãos continuam vendo Jesus? Porque eles o enxergam pelos olhos da fé. Eles conversam com ele através da oração. Jesus é um Jesus real, vivo e presente, e perto da vida dos que creem nele. Eu vivo e vós vivereis. Esta é uma religião de alegria. Por que um cristão vive triste, cabisbaixo, aborrecido, cheio de mágoas? Por que vive se lamentando dos seus defeitos, dos seus fracassos? Se Jesus é todo-poderoso, se Jesus já venceu o pecado, se Jesus já venceu a morte, se Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Por que tristeza? Por que ficar olhando para baixo? Por que não olhar para cima? Por que não olhar para o alto de onde vem o socorro? Sem perceber, aquela jornalista disse uma grande verdade. Religião da cruz vazia. A religião de Jesus não termina na morte, mas na vida. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Quando nós vivemos acabrunhados e tristes, quando vivemos deprimidos e desanimados, quando nos sentimos desesperados e sem saber o que fazer, simplesmente é porque nós esquecemos que Jesus não está morto. E você pode recorrer a Ele qualquer hora. Dentro do carro, dentro de uma casa, no meio da rua, num trabalho. Quando você perde alguma coisa, quando você está desesperado, angustiado, com saudade, Jesus é um remédio para tudo e para todos. Porque Ele é um Deus vivo. A religião de Jesus traz novas de grande alegria. Precisamos tomar consciência de que o nosso Jesus está vivo. É lógico que o céu não tem só anjos. O céu não tem só anjos. O que me alegra é de saber que o céu tem gente humana. E você pode estar pensando, lógico, Jesus é humano, ele está lá. Eu não estou falando de Jesus humano, está lá. Eu me alegro porque o céu está repleto de gente, pessoas humanas. Não foi só Enoque, Moisés e Elias. Não foram só eles. Existe uma multidão de gente humana como você. Pecadora como você. Gente que caiu não sei quantas vezes. E que a mão de Deus os levantou. E que foram ressuscitados. E que foram glorificados. E que subiram ao céu. E essa multidão está no céu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Mateus capítulo 27, e os versos 51 a 53. Isto também é nova de grande alegria. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Aqui lemos. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos. Quantos? Muitos corpos. Quando a Bíblia diz muito, é multidão de corpos de santos que ressuscitaram. E aqui diz, foram ressuscitados saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, diz o verso 53.
Jesus ressuscitou, e então eles ressuscitaram e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles nos assistem, eles nos enxergam, eles acompanham a nossa vida, eles torcem por você. Você não está sozinho, meu irmão, neste mundo. Não é somente Jesus do seu lado. Não são somente os anjos do seu lado. Você tem uma multidão de gente pecadora que também foi salva. Gente pior do que você. Como, pastor, pior? Basta ler o Antigo Testamento. Basta ler o Antigo Testamento. Quantas mulheres teve Salomão? Esposas? 700. E concubinas? Mais 300, 1000. Você chegou a isso? Eu não estou dizendo que você tem que chegar a isso, irmão. Eu estou dizendo que existe esperança para você, porque Salomão está salvo. Você já cometeu um pecado tão terrível como o de Davi? De além de roubar a mulher do homem, ainda matou o homem? E além de matá-lo, ele era o melhor amigo dele, leal a ele. Por isso, queridos, que eu digo que Jesus Cristo salva pessoas muito piores do que você e do que eu. Esta multidão que já está no céu, e não sabemos os nomes destas pessoas, é uma prova, é uma garantia de que você também pode estar lá, se você acreditar. Porque cristianismo é religião de novas, de grande alegria, porque Jesus está vivo. E ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Você acredita nisso? A sua vida eterna não depende de você, depende de Jesus. Jesus é eterno. Você só tem que crer nele, entregar a vida a ele. Queridos, não é esse um motivo de grande alegria? Para aqueles que estão olhando para trás, eu digo, parem de olhar para trás e olhem para frente. Para aqueles que estão olhando para baixo e só vendo defeitos e sujeira, eu digo, parem de olhar para baixo e olhem para cima. Para aqueles que estão olhando para dentro de si mesmos e só enxergam impossibilidades, como diz aquele texto, aquele provérbio, quando olho para mim mesmo, vejo que é impossível me salvar. Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para dentro de si mesmo. Olhe para fora. Olhe para frente. Olhe para cima, de onde virá o socorro. A religião do nosso Senhor Jesus é uma religião de olhar para cima, de olhar para fora, de olhar para frente. Essa é a religião do nosso Senhor. Porque a graça divina vem de fora. A graça divina vem de cima. Por isso eu tenho que olhar para cima e para fora. A cruz vazia significa que a cabeça da serpente foi esmagada. Há pessoas que vivem um cristianismo pensando que Satanás é um todo-poderoso, pensando que Satanás é um invencível. Não, queridos. Viva um cristianismo de vitória de Jesus sobre Satanás. A vitória já foi alcançada. A cabeça da serpente já foi esmagada. A cruz vazia significa que o pecado foi vencido. O túmulo vazio significa que a morte foi vencida. Satanás não quer que você pense neste Jesus vitorioso. Satanás não quer que você concentre a vida e o pensamento no Cristo ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar. Porque isso dá esperança. Satanás treme quando vê alguém ajoelhado, quando vê um pecador ajoelhado, clamando pelo nome de Jesus, porque ele sabe que o socorro virá, a ajuda virá. Mas você tem que se ajoelhar mais vezes. Você tem que fazer calo nos joelhos. Agora, morando na Flórida, lá durante a semana a gente vive de chinelo e bermuda, não é? Chinelo e bermuda. Então as minhas netinhas, que quase não me viam de bermuda aqui em Boston, começaram a perguntar, o que é esse sinal, esse machucado no seu joelho? Não, filhinha, isso aqui não é um machucado, isso aqui é calo. Calo nos joelhos. Mais de uma vez elas chegaram e perguntaram, o que é isso, vovô? Isso é calo. Viva, meu irmão, uma vida de calo nos joelhos.
Não calo na língua de tanto falar. Calo nos joelhos. Fale pouco, ore mais. A salvação está em se ajoelhar diante de Jesus e clamar por socorro. O socorro vem. A ajuda chega. O perdão é dado. E a graça te levanta da queda. Viva uma vida vitoriosa porque Jesus está vivo. Se eu não acreditasse que Jesus está vivo e é poderoso para nos dar a vitória sobre o pecado, eu já teria parado de pregar. Eu estou pregando há 40 anos sobre o poder de Jesus. E isso me dá forças para continuar pregando porque Ele está vivo. Mais vivo do que nunca. E mais prestes de voltar do que nunca. Ele virá. Em Atos capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 1 e o verso 3. Capítulo 1 de Atos e o verso 3. Aqui lemos. Aos quais também, depois de ter padecido, falando de Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus não só ressuscitou, mas ele ficou 40 dias com os discípulos, dando provas infalíveis, irrefutáveis de que ele estava vivo. Queridos, estas provas infalíveis estão sendo atacadas por Satanás por 2000 anos. Satanás tem usado pessoas para dizerem que a vida de Jesus jamais existiu. Mas são provas infalíveis. Como seria chamada uma pessoa que saísse por aí dizendo que Shakespeare, William Shakespeare, nunca existiu? E de que essa história de que ele escreveu poemas e poesias é mentira, porque ele nunca existiu. Como uma pessoa seria chamada se ela saísse por aí falando isso? Eles a chamariam de ignorante, cego, tolo, idiota. Como é que você pode negar a existência de William Shakespeare se nós temos os escritos dele? Se nós temos as peças dele? Existem filmes montados em cima dos escritos de Shakespeare. Você sabe, meu querido irmão, que existem muito mais abundantemente provas infalíveis da existência de Jesus do que provas sobre a existência de Shakespeare? As provas a favor da existência de Jesus são muito mais abundantes. No entanto, ninguém duvida de Shakespeare e há pessoas que duvidam de Jesus. Simon Greenleaf, da Universidade de Harvard, no ano de 1842, no seu livro Testemunho dos Evangelistas, ele escreveu: é, portanto, impossível que os escritores dos evangelhos pudessem persistir afirmando as verdades que eles narraram se Jesus não tivesse realmente ressuscitado dos mortos. Se os cristãos primitivos não acreditassem no Cristo vivo, eles não morreriam pelo Cristo. Ninguém está disposto a morrer por pessoas mortas. Por que os mártires morriam cantando e louvando a Deus? Porque eles acreditavam no Cristo vivo. Dr. William Lyon Phelps, professor de literatura inglesa na Universidade de Yale, aqui nos Estados Unidos, declarou: a evidência histórica da ressurreição de Jesus é mais forte do que qualquer outro milagre. Existem mais evidências a favor de Jesus do que a favor de Júlio César, ou a favor de Alexandre o Grande. E quem ousa duvidar da existência de Júlio César ou de Alexandre o Grande? Ninguém ousa duvidar. No entanto, há loucos que surgem por aí dizendo que Jesus nunca existiu e que Jesus não ressuscitou. É estranho que alguns escritores e historiadores aceitem como fato verdadeiro a vida de personagens que temos poucas provas acerca da vida deles. Uma vez, Jesus caminhando com os discípulos na estrada de Emaús, abra sua Bíblia. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versos 27 a 29.
Jesus estava caminhando com os discípulos. Vejam o diálogo de Jesus. Marcos capítulo 8, versos 27 a 29. Aqui lemos. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito. O Espírito Santo que te revelou. Sabem, queridos, nesta manhã, enquanto eu estou lendo estes versos, Jesus está perguntando para você: quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? No primeiro século, viveu um historiador judeu que traiu a nação judaica, passando para o lado dos romanos. O nome dele? Flávio Joséfos. Ele passou para o lado dos romanos, e ele não era cristão, nunca foi cristão, mas ele escreveu sobre Jesus. Vejam o que Flávio Joséfos escreveu de Jesus. Neste tempo, Jesus viveu. Um homem sábio, ele conquistou muitos judeus e gregos também. Ele era o Messias. Quando Pilatos o condenou para ser crucificado, aqueles que escolheram amá-lo não desistiram das suas afeições por ele. No terceiro dia, ele apareceu para eles ressuscitado, pois os profetas de Deus tinham profetizado isso e outras centenas de coisas maravilhosas acerca dele. E o grupo de cristãos que se chamam pelo seu nome ainda não desapareceram até o dia de hoje. Palavras de Flávio Joséfos. Justino Mártir, Tertuliano, eles foram historiadores e filósofos do segundo século. Flávio Joséfos foi do primeiro século. Agora, Justino Mártir e Tertuliano foram do segundo século. Falam da existência em Roma de um documento oficial enviado por Pôncio Pilatos para Tibério César, o imperador de Roma. E neste documento de Pôncio Pilatos está escrito: Tibério, tendo recebido informações da Palestina sobre os eventos que tinham mostrado claramente a verdade sobre a divindade de Cristo, trouxe o assunto diante do Senado romano, sendo sua própria decisão a favor de Cristo. De fato, queridos, Pilatos viveu no tempo de Jesus. A Bíblia conta toda a história da crucifixão de Jesus, o julgamento e condenação de Jesus e da atuação de Pôncio Pilatos. Se a história romana não dissesse que Pilatos foi realmente o governador romano na Palestina naquela data em que Jesus morreu na cruz, o evangelho seria falso. A história seria falsa. Mas a história romana mostra que Pôncio Pilatos realmente foi o governador romano na Palestina do ano 26 ao ano 36 da nossa era. E Jesus morreu no ano 31. Ele foi batizado no ano 27. Morreu no ano 31. Portanto, queridos, a história romana, que confirma a existência de Pôncio Pilatos, também confirma que o evangelho está falando de algo verdadeiro, digno de confiança. Justino Mártir, Joséfos, Tertuliano, Eusébio, todos eles examinaram os documentos comprovando a existência de Jesus. A história romana, queridos, é uma confirmação da existência de Jesus. É dito que no ano 363, quando o imperador romano Juliano estava morrendo, ele foi ferido numa batalha, em 363. E quando Juliano estava morrendo, eles contam que ele levantou seu punhal para o céu. E as últimas palavras de Juliano foi: venceste Galileu. Venceste Galileu. Ou seja, ele não cria em Jesus da Galileia. Mas ele teve que reconhecer que a vitória é de Jesus. O filósofo grego Sócrates, que viveu 4 séculos antes de Cristo. Quantos daqui já ouviram falar de Sócrates? Quero ver as mãos. Sócrates. Você já ouviu alguém falando de que Sócrates nunca existiu? Que inventaram a história dele?
Alguém ousa duvidar da existência de Sócrates, de Platão, de Aristóteles? Vocês sabem que Sócrates nunca escreveu nada? Falam tanto dele, mas ele não deixou nenhuma linha escrita. O discípulo dele, Platão, é que escreveu. Platão escreveu algo sobre o seu professor Sócrates. E todo mundo acredita. Queridos, Jesus não teve um discípulo chamado Platão. Jesus teve 12 discípulos que escreveram sobre o que Jesus fez e o que ele realizou. E muitos ousam duvidar. Por que não duvidam de Sócrates, de Platão, de Aristóteles? Sócrates, ele ensinou, sem escrever nada, mas ele ensinou por 40 anos. Platão também ensinou por 50 anos. Aristóteles ensinou por 40 anos. Somando os três filósofos gregos, são 130 anos de ensino. Mas Jesus Cristo ensinou só por 3 anos e meio. E, no entanto, a influência e o impacto de Jesus sobre a história humana não tem como comparar. É abundantemente maior do que o impacto que Sócrates e Platão tiveram sobre a história humana. Não foram eles que dividiram a história do mundo em 2 partes. Foi Jesus quem dividiu a história do mundo em 2 partes. AC, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. Jesus é o centro da história humana. Mas ele só ensinou por 3 anos e meio. Porque ele era o Filho de Deus. Porque ele foi possuído pelo Espírito Santo. Porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele era o Verbo encarnado. Ele realizou a obra que veio para realizar. Santo Agostinho, um dos pais da igreja do 4º século, ele escreveu assim: eu tenho lido muito de Platão e de Cícero, que eram muito sábios, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nunca li, disse Santo Agostinho, em nenhum destes filósofos e sábios do passado: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tais palavras ficaram bem só na boca de Jesus. Só Jesus poderia falar. E falou: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que vir a Jesus, irmãos, para aprender a ser manso. Você pode estar pensando: eu não sou manso, eu sou de pavio curto, ou eu não tenho pavio. Queridos, Jesus está dizendo: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ninguém vai entrar no céu sem um adorno celestial chamado mansidão de Jesus. Trate de receber esta mansidão de Jesus. Ah, mas é difícil. Você tem que buscá-la todos os dias. Aonde? Aos pés de Jesus. Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, falou de Jesus. Não podemos dizer que ele fosse um cristão convertido, mas vejam o que Napoleão Bonaparte falou de Jesus. Eu conheço os homens, disse ele, e eu posso lhes dizer que Jesus Cristo não é um mero homem. Napoleão Bonaparte trabalhou com muitos homens, teve muitos exércitos. Por isso ele disse: eu conheço os homens, mas eu posso afirmar que Jesus Cristo não era um mero homem. Mentes superficiais, disse Napoleão, vem alguma semelhança entre Cristo e os fundadores dos impérios e os deuses de outras religiões. Estas semelhanças não existem. Em vão eu tenho pesquisado a história para encontrar algo similar a Jesus, ou qualquer coisa que possa se aproximar dos evangelhos. Nem a história, nem a humanidade, nem as eras, nem a natureza me oferecem qualquer coisa com a qual eu possa comparar ou explicar a vida de Jesus. Continua Napoleão dizendo: nele, em Jesus, todas as coisas são extraordinárias. Vocês falam de César, de Alexandre, vocês falam das conquistas deles e do entusiasmo que eles colocavam no coração dos seus soldados. Porém, podem vocês imaginar que um homem morto, que morreu, continua fazendo conquistas com um exército que é fiel e inteiramente devotado à sua memória? Meus exércitos, disse Napoleão, se esqueceram de mim, mesmo estando eu vivo. O exército de Cartago esqueceu de Aníbal. Mas o exército de Jesus não se esquece de Jesus. Alexandre o Grande, Júlio César, Carlos Magno e eu
disse Napoleão, fundamos impérios. Mas qual é o fundamento do nosso império? É a força. Jesus Cristo somente fundou seu império sobre o amor. E até hoje milhões de homens dão a vida por ele. Queridos, Vincent van Gogh, famoso pintor holandês, uma personalidade misteriosa, ele fez o seguinte comentário: Cristo é mais do que o artista dos artistas. Ele trabalha na carne viva. Ele trabalha no espírito vivo. Ele produz homens em vez de estátuas. Cristo é mais do que o artista dos artistas. E o escritor novelista inglês, Wells, escreveu em 1935. É interessante, significante que um historiador, sem nenhuma característica teológica, concluísse que ele não poderia representar o progresso da humanidade de forma honesta, sem dar um lugar acima de todos os lugares para um professor nazareno destituído de qualquer riqueza. Alguém como eu, que não sou cristão, vê que na história humana, ela se centraliza ao redor da vida e do caráter do mais significante dos homens, Jesus. O mundo começou a ser um mundo diferente a partir do dia em que a sua doutrina foi pregada. Quem está falando não é um cristão. Não cristãos veem que o mundo passou a ser um mundo diferente a partir do momento em que a doutrina de Jesus passou a ser pregada. Por quê? João capítulo 1, verso 14 explica. Abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 14. Esta é a explicação. Por que o cristianismo é diferente do budismo, do islamismo, do hinduísmo? Por quê? Porque é a religião do Deus encarnado, do Deus que se tornou homem, do homem que é Deus. Deus se tornou homem e o homem é Deus. Isto se cumpre na pessoa de Jesus. João capítulo 1 e o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o único fundador de religião vivo. Por que as pessoas seguem Buda se ele está morto? Por que as pessoas seguem Maomé se os restos mortais estão lá na Meca? Por quê? Por que não seguir Jesus? Jesus está vivo. É o único que pode cumprir com as promessas. Daniel Webster, estadista americano, disse: se eu pudesse compreender Jesus, ele não seria maior do que eu mesmo. Tal é o meu senso de pecado e o senso da minha incapacidade de me salvar a mim mesmo, que sinto a necessidade de um Salvador super-humano. Um pouco antes de morrer, Daniel Webster, 1852, escreveu: meu coração tem sempre me assegurado e confirmado que o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser uma realidade divina. Toda a história humana prova isso. E eu gostei muito do que Philip Schaff, um teólogo, historiador suíço, escreveu, e eu copiei letra por letra do que ele escreveu para vocês hoje. Vejam o que Philip Schaff escreveu. Jesus de Nazaré, sem dinheiro e sem exércitos, conquistou mais milhões do que Alexandre, César, Maomé e Napoleão. Sem ciência e educação, ele espalhou mais luz nas coisas humanas e divinas do que todos os filósofos e doutores juntos. Sem a eloquência das escolas, ele falou tais palavras de vida como nunca foram pronunciadas antes ou depois dele, e produziu efeitos que vão muito além do que qualquer outro orador ou poeta. Sem escrever uma linha sequer, Jesus moveu mais escritos e forneceu mais temas para sermões, temas para orações, temas para discussões, temas para obras da arte e doces canções de louvor do que o exército dos grandes homens dos tempos antigos e modernos. Ernest Renan, historiador francês do século XIX, disse: toda a história humana é incompreensível sem Jesus. Qualquer que seja o fenômeno do futuro, Jesus jamais será superado. Todas as eras proclamarão
que entre os filhos dos homens ninguém nasceu maior do que Jesus. Amigos e inimigos, cristãos e não cristãos, todos foram impressionados pela personalidade de Jesus. Ele é um Cristo vivo. Mas o cristianismo está morrendo naquele país, ou neste país que foi o maior país cristão do mundo. Mais de 50% se declarou não cristão. Por que o cristianismo está morrendo aqui? E por que o cristianismo está explodindo e progredindo em países pagãos? Queridos, o maior dano, o maior prejuízo para o cristianismo são os cristãos mornos, sem compromisso. Nações não cristãs, como a China, como a Índia, Coreia do Norte, nações não cristãs olham para os filmes de Hollywood como se fossem filmes cristãos. Imaginem só, alguém assistindo e vendo todo esse lixo de Hollywood e achando que isto é próprio do cristianismo. Nações pagãs acham que cristianismo é sinônimo de Coca-Cola. Cristianismo é sinônimo de Burger King, de McDonald's. Eles não conhecem o cristianismo. A única informação que eles têm do cristianismo é de que nossa nação é cristã. O Brasil é cristão, os Estados Unidos é cristão. E é daqui que eles recebem todo o lixo. Em filmes, em alimentos. Por isso eles entendem que isto seja cristianismo. Por isso muitos deles rejeitam o cristianismo. Porque nos países que se chamam cristãos, é o lugar onde maior número de divórcio existe. Mais violência, mais bebedeira de álcool, mais uso de drogas, mais violência, mais pedofilia, mais abuso das crianças, mais abortos. Tudo isso chega para esses países não cristãos como sinônimo de cristianismo. Que tipo de cristianismo a nossa igreja está ensinando? Que tipo de cristianismo a sua vida ensina? Quando você entra nas lanchonetes, quando você entra nos ambientes, você está mostrando o que é ser cristão. Você está sendo observado. Mahatma Gandhi, o mais sábio dos homens da Índia, tinha uma admiração profunda por Jesus. Mas Mahatma Gandhi disse: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Poderia alguém falar isso de você? Eu não sou um adventista do sétimo dia por causa dos adventistas do sétimo dia. Eu até poderia ser, se eles não atrapalhassem. Se não fosse o péssimo testemunho. O cristianismo hoje está sendo deturpado. Em 1949, o comunismo tomou o poder na China. 1949. Em 1949, completavam-se 400 anos de trabalho missionário na China. E depois de 400 anos de trabalho missionário na China, em 1949, existiam cerca de 1 milhão de cristãos na China. Cristãos protestantes. E mais outro 1 milhão de cristãos católicos. Aí, o comunismo tomou o poder. Expulsaram os missionários. Naquele tempo existiam 7 mil missionários na China. 6 mil escolas. 900 hospitais. E o chefe Mao forçou os missionários a abandonarem a China. Quando a China voltou a abrir as portas, e os missionários começaram a voltar para a China, em recentes anos, os missionários, ao visitarem a China, descobriram que de 1949 até agora, 2013, 2014, o cristianismo não diminuiu na China. Mas de 1 milhão passou para 100 milhões. Como? Se antes do cristianismo levaram 400 anos para chegarem a 1 milhão de cristãos na China,
Por que que com o comunismo, com tudo proibido, sem igreja, sem televisão, sem programas, sem instituições cristãs, por que que em poucos anos de 1 milhão passaram para 100 milhões de cristãos na China? Queridos, é uma bênção quando esses países isolados e fechados ficam longe do cristianismo capitalista. É uma bênção quando eles ficam isolados dos filmes de Hollywood e deste conceito de cristianismo podre, deste cristianismo desbotado, deste cristianismo anêmico que o capitalismo dá para o mundo. Louvado seja Deus, quando Deus permitiu que o cristianismo puro e verdadeiro ficasse na China, isolado na China, distante do cristianismo capitalista, o cristianismo explodiu de 1 milhão para 100 milhões. E sabem que hoje existem 20 mil chineses se convertendo por dia a Jesus? 20 mil chineses se convertendo por dia a Jesus. Queridos, Alan Yuan, pastor chinês, foi preso quando o comunismo tomou conta da China em 1949 e ele ficou 27 anos na prisão. Ele foi mandado para uma província para cima da Mongólia. E ali ele ficou 13 anos no norte da China. Disse esse pastor, Alan Yuan, foi um milagre, eu só tinha uma jaqueta leve e no gélido rigor do inverno jamais peguei um resfriado ou uma gripe. Não fiquei doente nem um dia. Além disso, me deram um trabalho para fazer, que era o trabalho de engatar vagões ferroviários usados no transporte do carvão. Aqueles vagões enormes se chocavam uns com os outros com um grande ruído e eu enfiava aquela barra de ferro para conectar um vagão no outro. Quando eles se batiam, eu tinha que enfiar aquela barra de ferro. Um trabalho perigoso, onde já milhares de pessoas tinham morrido, perdido braço, perdido perna, tinham morrido esmagados. E eles me deram esse trabalho. Eu fiz esse trabalho por 13 anos. Eu engatei mais de 1 milhão de vagões. E nunca me machuquei. Queridos, pastor Alan Yuan contou sua história e terminou dizendo, pense nisso. Nós na China podemos ser, muito em breve, a maior comunidade cristã do mundo. Nós vamos ser a maior comunidade cristã do mundo. Os missionários que estavam visitando a China disseram para o pastor Alan Yuan, nós estamos orando por vocês aqui na China. E o pastor Alan Yuan disse, orando por nós? Nós é que estamos orando por vocês. Porque o cristianismo lá na terra de vocês está morrendo. E aqui está crescendo. Queridos, 20 mil de conversões por dia. Esse é o poder do cristianismo puro e verdadeiro. Quando não existem instituições, quando não existe rádio nem televisão, nada. Mas os cristãos vão de porta em porta, de casa em casa. E se reúnem em casas. Floresce o cristianismo do primeiro século, da igreja primitiva. Sem ostentação, mas com o poder do Espírito Santo. Buda nunca disse que era Deus. Moisés nunca disse que era Jeová. Maomé nunca disse que era Alá. Confúcio nunca disse que era o Salvador do mundo. Mas Jesus declarou ser ele o Deus vivo e encarnado, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o único ser humano na terra que se proclamou Deus. Ninguém mais se proclamou Deus. Só ele. E milhões acreditaram no que ele falou. Eu acredito no que ele falou. Buda simplesmente disse, eu sou um professor em busca da verdade. Mas Jesus falou, eu sou a verdade. Confúcio disse, eu nunca pretendi ser santo. Mas Jesus disse, quem dentre vós me convence do pecado? Maomé disse, a menos que Deus lance sobre mim a sua capa, não terei esperança. Mas Jesus disse, a menos que creiais em mim, vós morrereis em vossos pecados, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Visitando um antigo mosteiro budista na Índia,
Você pode ver ali antigas relíquias que foram escavadas e agora são adoradas pelos budistas naquela região. Os maometanos apontam com orgulho para a cidade da Meca, a Meca islâmica, onde o corpo do seu profeta Maomé está enterrado. Seguidores de Confúcio reverenciam os restos mortais de Confúcio, que estão enterrados numa imponente tumba lá em Shandong, na China. Mas o cristianismo, a sepultura está vazia. A cruz está vazia. Por isso o cristianismo é diferente de todas as religiões. Porque o Deus e o fundador do cristianismo está vivo. E porque ele vive, vós vivereis. O que realmente faz de Jesus diferente de Sócrates, de Platão, de Aristóteles? Eles estão todos mortos. Só Jesus está vivo. Quando eu caminho dentro de uma grande catedral, você pode ver vitrais, você pode ver santos por todos os lados, mas todos eles estão mortos. Mas onde está Jesus? Não está naquela cruz que foi plantada no Calvário no ano 31. Não, a cruz está vazia. A sepultura está aberta. Em Atos capítulo 1, irmãos, versos 9 a 11 diz. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de voltar, ele há de vir de novo, assim como para o céu o viste subir. Jesus não só ressuscitou, não só subiu ao céu, não só está vivo, ele vai voltar. Até Maomé falou que Jesus subiu para o céu. Está no Alcorão. Que Jesus está vivo, foi para o céu e vai voltar. Até Maomé disse que Jesus vai voltar. Queridos, o grande pintor não cristão, Sternberg estava fazendo uma pintura, um quadro de uma menina cigana, dentro do seu estúdio. E a menina estava ali sentada e ele estava pintando aquela menina. E ela olhou na parede e viu um quadro de Jesus Cristo pregado na cruz. Mas ela era uma menina cigana, ela não sabia quem era aquele homem pregado na cruz, no meio de 2 outros. E ela perguntou para Sternberg, quem é este homem lá na cruz? Sternberg não era cristão, mas teve que dar uma resposta para a menina. Ele disse, este homem se chama Jesus Cristo. E ela disse, ele deveria ter sido muito mal para ter sido pregado no meio dos ladrões ali, daqueles outros 2. E ele disse, não, ele não foi mal. Foi o melhor homem que já viveu na terra. Ele morreu para salvar a todos. E aquela menina cigana ingenuamente perguntou, ele também morreu por você? Queridos, ele nunca tinha parado para pensar nisso. E essa pergunta da menina cigana ficou na mente de Sternberg. Ele não teve paz enquanto não respondeu esta pergunta. Sim, ele também morreu por mim. Jesus está vivo, meu irmão. Será que ele morreu por você também? Você tem esse senso de pertinência? Esse senso de que você pertence a Jesus? De que ele é seu e que você é dele? Eu quero convidar você para responder a esta pergunta. Ele morreu por você? Ele disse, eu vivo e vós vivereis. Eis que eu venho com poder e glória. Eu vos levarei para mim mesmo. Cristianismo é uma religião de novas de grande alegria, de felicidade, de vida eterna, porque Jesus está vivo. E ele vai voltar.
Não olhe para trás, olhe para frente. Não olhe para baixo, olhe para cima. Não olhe para dentro de si mesmo, olhe para fora. Porque a graça divina vem de fora, o perdão vem de fora, a salvação vem de fora, o socorro vem lá de cima. Bendito seja o Deus eterno, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Envia logo, Pai querido, teu Filho amado para vir nos buscar. E que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu irmão. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.